Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós temos ensinado aqui que a verdadeira vida plena, segundo a palavra de Deus e a experiência de quem caminha com Jesus, é a vida cheia do Espírito Santo. Não basta sermos habitados pelo Espírito, Ele tem que controlar a nossa vida, e quanto mais Ele controla a nossa vida, Ele enche a nossa alma, mais nós estamos cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos calar, mortificar, derrotar a grande inimiga do Espírito Santo que habita em nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. O homem na carne é todo vulnerável ao pecado, mas em meio a essa vulnerabilidade, essa fraqueza, tem um ponto que ainda é mais sensível em cada um de nós. Tem um ponto que ainda é mais fraco, que ainda é mais vulnerável. Eu estou chamando ele hoje de ponto fraco. Todos nós temos pontos fracos. Olha o que Tiago diz em Tiago 1,14. Cada um de nós é atraído, seduzido, enganado, engodado, ele usa também essa expressão, por sua própria concupiscência. Concupiscência própria, do grego ídios, ali, que significa particular, peculiar. Eu tenho um tipo de fraqueza, de ponto fraco muito peculiar a mim, que talvez não seja o seu. E você tem um que talvez não tenha nada a ver com o meu. Então nós precisamos entender qual é o nosso ponto fraco, porque ele de fato é a brecha onde nós mais vamos cair. E caindo, dando lugar à carne, vamos nos ferir, nos machucar outras pessoas e ficar longe da vida plena que Deus tem para nós. Lembrando que nós estamos numa guerra contínua enquanto estivermos neste tempo, que é contra o diabo. O diabo é nosso inimigo. E a intenção dele é nos fazer tropeçar, nos fazer ferir a nós mesmos, aos outros, entristecer o coração de Deus. E o diabo, ele conhece o seu ponto fraco. Em 1 Pedro 5,8, Pedro diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao derredor, nos estudando, nos examinando, buscando a quem possa tragar. Toca no teu irmão para ele acordar, para ele entrar na pregação, diga ele assim: meu irmão, o inimigo já conhece o seu ponto fraco. Então, se o teu inimigo conhece o teu ponto fraco e você não conhece o teu ponto fraco, você está perdido, meu irmão. Se o teu inimigo conhece a sua debilidade e você não a conhece, você está frito. Você precisa conhecer e entender a sua fraqueza para então poder derrotá-la. Observe que Jesus ele usa um conceito muito parecido em Mateus 5, em Mateus 18, quando ele fala assim: se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar. Como se existisse um ponto na vida do homem específico onde ele cai mais. Não é que ele só peque naquilo, mas parece que ali, ou na mão, ou no olho, ele está caindo mais. Algumas vezes na Bíblia aparecem listas de pecadores. No Novo Testamento aparece mais listas de grupos de pecadores do que listas de pecados. Por quê? De certa forma, é como se a palavra estivesse categorizando pecadores. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 9, Paulo fala: não herdarão o reino de Deus os idólatras, os imorais, os avarentos, os efeminados, os adúlteros, enfim, e dá uma lista ali. Por quê? O homem, ele comete só aquele pecado? Não, mas é o pecado que mais caracteriza a sua fraqueza. Você entende? Então você tem que ficar atento a isso e compreendê-lo. Tem pessoas que acham que não tem ponto fraco, mas elas estão enganadas. Lembre que o Romanos 3,23 diz que todos pecaram e foram o quê? Destituídos da plenitude que é a glória de Deus. E estamos agora, pela unção do Espírito Santo,
num processo de santificação que levará à restituição da glória da qual fomos destituídos por causa do pecado. Mas todo homem foi esvaziado da glória e todo homem tem ponto fraco. Se você pensa que não tem ponto fraco, podem ter 3 coisas na sua vida. A mais improvável é que você tenha alcançado a perfeição. É possível que você já tenha chegado à estatura de Cristo em caráter. Ou seja, você não tem mais nenhuma vulnerabilidade no seu caráter. Ainda assim, ainda que você tenha chegado à estatura de você é Cristo na terra, e isso é uma meta nossa, ainda assim, você, enquanto não for glorificado na vida futura, você lutará com a sua carne que continua débil. Jesus disse, o espírito pode estar pronto, mas a carne ela sempre é. Então, nessa carne fraca, mesmo em alguém que atingiu a estatura de Cristo, existe um ponto mais vulnerável, e esse ponto você tem que dar atenção hoje. Nosso foco é nele hoje. Outra possibilidade, para quem não reconhece ponto fraco nele, é ele estar cego. É o ponto fraco dele também ser um ponto cego, ele não enxerga, e isso é muito comum. E outra possibilidade é ele ter tanto ponto fraco que ele não sabe discernir qual é o pior. É tanta fraqueza que ele não consegue compreender qual é a pior. E nesse caso, eu quero te estimular a você focar na principal. Tem um filósofo espanhol, cristão, da Idade Média, que eu gosto muito, chamado Baltasar Gracián. Gracián fala o seguinte, ó: se você quiser crescer em caráter, liste os teus defeitos, encontre o principal deles, esqueça por um tempo os outros, invista toda a tua força no pior defeito do teu caráter. Declare guerra a ele. Quando você derrotar o seu pior defeito, que é o seu gigante, os outros serão anões diante de você. Isso é muito legal, isso é muito verdadeiro. Então, se você é alguém cheio de defeitos, e é normal também já ser alguém cheio de defeitos, de falhas de caráter, você precisa hoje se focar no principal, porque isso vai te ajudar a vencer. Mas pastor, eu pensei que depois de convertido o crente não tinha mais ponto fraco. Pode ser que depois de convertido haja no crente uma transformação tão profunda que o ponto fraco dele se desloque de um lugar para o outro. Aquilo que era fraco foi fortalecido no Senhor, e não é mais ele vai ter uma área mais vulnerável. Então você precisa ficar atento a isso, mas geralmente não. Geralmente a pessoa, mesmo depois de convertida, num grau diferente, continua tendo uma vulnerabilidade numa mesma área. Pedro, por exemplo, lembra que Pedro negou Jesus. Quando negou Jesus, Pedro foi um homem dissimulado. O que é dissimulação? É aquele que se disfarça, se esconde. Pedro não quis abandonar totalmente Jesus, como outros fizeram. Ele foi acompanhando Jesus de longe. Mas quando apertaram ele, ele fazia o quê? Não, eu não conheço não. Eu estou seguindo a Jesus, mas quando me apertam, você é dele? Não sei nem quem ele é. Pedro foi dissimulado. Tá, mas não tá. Tá, mas se esconde. Tá, mas disfarça. Agora isso aqui é Pedro antes da conversão. Versículo antes dele fazer isso, o Senhor disse a ele, Lucas 22, Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos, mas hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aqui é Pedro não convertido, negando Jesus, dissimulado, mas passa o tempo, Pedro se converte, passa a ser um homem cheio do Espírito Santo. Será que ele continua com essa fraqueza de dissimulação na sua vida? Sim, senhores. Paulo entrega Pedro em Gálatas 2. Paulo conta que Pedro, já pastor, já convertido, já cheio do Espírito Santo, um dia estava no meio dos gentios, os irmãos que não guardavam costumes judaicos. E de repente, chega na casa um grupo de irmãos mais zelosos com os costumes judaicos, radicais, preconceituosos. Pedro levantou da mesa, segundo Paulo, e fingiu que nem conhecia os irmãos. Ó. Tá, mas não tá. Tá, mas disfarça. Dissimulação, num grau diferente. Lá atrás ele negou Jesus, aqui ele nega alguns irmãos, mas Pedro continua com a fraqueza da dissimulação, mesmo convertido, mesmo pastor, mesmo cheio do Espírito Santo, em grau diferente, em nível diferente, mas o ponto fraco se mostra o mesmo. Quem está me entendendo? Está me compreendendo? Está compreendendo? Estou falando muito rápido, gente? Não, tá legal?
Então, você tem que notar que mesmo convertido, você pode continuar tendo um ponto mais sensível, um ponto mais fraco. Também é possível que você viva o chamado fenômeno do calcanhar de Aquiles. Lembra de Aquiles, o mito grego? Aquiles era um homem invencível, forte em tudo, poderoso, quase imortal. Se você desse uma paulada na cabeça de Aquiles, ele não morria. Se você enfiasse uma espada na barriga de Aquiles, ele não morreria. Mas Aquiles tinha um ponto fraco que era fatal, que foi onde ele morreu na mitologia grega, que era o seu calcanhar. Então você pode ser um super crente, cheio de Deus, forte em tudo, mas tem uma areazinha ali que é seu calo, que é seu calcanhar. Ali eu já vi muita gente assim, eu já vi gente cheia de Deus, mas tem uma areazinha que quando o diabo sabe que bate ali, derruba o homem, derruba a mulher. Então você tem que ficar atento a essa possibilidade também. Agora vamos lá, eu quero entender o meu ponto fraco, isso é importante para vencê-lo. Uma dica muito importante, um conselho muito importante, é você não ser generalista ao analisar o seu ponto fraco. Não basta falar assim, eu sou uma pessoa violenta. Isso é muito vago, isso é muito amplo. Você tem que entender quando você fica violento, qual é a raiz dessa violência, o que te impulsiona a violência. Quanto mais você detalhar, você compreender as raízes da sua fraqueza, maior é a sua força, a sua sabedoria para derrotá-la. Por exemplo, entre os discípulos de Jesus haviam homens ambiciosos. Mas eu não posso dizer, os discípulos eram todos ambiciosos. Não, as ambições entre eles são diferentes. Por exemplo, Pedro e João, ou Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, são ambiciosos? São. Mas o que eles ambicionam? Eles chegam para o Senhor e falam, Jesus, sabe o que nós queremos, Jesus? Uma coisa muito simples. Quando o Senhor estabeleceu o teu reino na terra, queremos ficar eu à tua direita e Tiago à tua esquerda. Então, ou seja, somos nós três, o Senhor no meio, eu, João, à direita, Tiago. Imagina, gente, isso deu um problema, um pepino, um quebra-pau entre os discípulos. Eles não estão nem aí, é a ambição deles. Eles brigam, eles passam por cima de tudo, mas eles querem ser proeminentes, querem ter destaque. É Pedro e João. Agora, eles são gananciosos com dinheiro? Não são. Tanto que eles largam dinheiro, eles largam a pescaria, a empresa de pesca que era lucrativa, eles largam a pescaria por esse projeto de poder na cabeça deles. Eles gastam dinheiro para o poder, é uma ambição de poder. Já outro camarada chamado Judas é diferente. Judas, hora nenhuma você vê ele querendo poder. O negócio dele era dinheiro. Um dia, Maria em Betânia usou um vaso de um perfume caríssimo em Jesus. Judas na hora fez um cálculo na cabeça. 300 denários. Poderia dar aos pobres. Aí João entrega a ele, que pobre que nada. Ele falava isso porque era doido por dinheiro. Calculou logo porque ele queria, e ele era ladrão, e vivia tirando dinheiro para ele da bolsa de Jesus, do ministério de Jesus. E por fim o que ele faz? Ele troca o poder que ele teria no ministério por dinheiro. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Tiago e João trocam dinheiro por poder. Judas troca poder por dinheiro. Os três são ambiciosos, mas são ambições diferentes. Toca no teu irmão e diga assim: estude a tua fraqueza, conheça a tua fraqueza, analise a tua fraqueza. Outro exemplo muito interessante, Davi e Sansão, ambos demonstram fraqueza com mulher, mas são fraquezas muito diferentes. Davi tem uma fraqueza especificamente sexual. Davi teve 19 mulheres e 10 concubinas, e você não vê ele afetivamente ligado a nenhuma delas. Davi era o típico homem que usava a mulher como objeto de prazer, sem ter nenhuma afetividade com elas. Quando Jonatas, seu amigo do peito, morreu, Davi declara sem nenhum constrangimento, em 2 Samuel 1,26, assim: ó Jonatas, meu amigo,
a sua amizade para mim era muito mais preciosa do que o amor das mulheres. Ou seja, eu dou muito mais valor ao meu amigo no meu coração do que as mulheres que eu tenho. Esse é Davi. Mas quando ele bate o olho numa mulher bonita que toma banho, Batseba, ele não aguenta e não quer saber de nada e deita com ela, peca com ela, o pecado que lhe trouxe muita desgraça, muita dor. Então esse é Davi. É mulher? É, mas é sexual especificamente. Já Sansão não. Sansão era um homem que se apaixonava pelas mulheres. Lá em Juízes 16:4 diz que Sansão se apaixonou por Dalila. E não foi a primeira. Capítulo 14, ele está também apaixonado por outra mulher. E tanto você percebe que esse sentimento que Sansão tem, que a primeira mulher que ele se apaixonou, quando ele foi casar, no dia do casamento, deu um chabu e ele não casou. E quando ele volta para reclamar a mulher, o pai da menina tinha casado ela com outro rapaz. E ele ficou furioso. E o pai disse, não, Sansão, fique tranquilo, eu tenho aqui a irmã mais nova dela, que é mais bonita. Case com ela. Se Sansão fosse um cara só sexual, dizia o quê? Beleza, mais bonita, mais nova, eu quero essa. Sansão disse, eu não quero, eu quero a outra, que eu estou apaixonado. Sansão era a paixão que ele tinha. E você ainda pode entender mais profundamente a fraqueza sentimental de Sansão se você se debruçar sobre ela. Por que Sansão só se apaixonava por mulher filisteia? Porque ele nunca se apaixonava por uma israelita do seu povo. Já pensou nisso? A resposta é simples. Sansão era o homem mais destacado de um povo que na época era oprimido. Os filisteus, eles oprimiam Israel. Os filisteus eram nobres, eram ricos, eram bonitos, eram vistosos. Naquele tempo Israel era oprimido, era fraco, era pobre. Sansão é um homem destacado num povo pobre. Sansão, ele busca nas mulheres filisteias a afirmação que ele não consegue entre os israelitas. Tanto é que Sansão, no fundo, ele quer ficar em paz com os filisteus. No casamento dele, no capítulo 14, ele não convida nenhum israelita, só tem filisteu na festa de Sansão. Ele cita com 30 homens filisteus e faz um desafio com eles. Propõe um enigma e fala, se vocês perderem para mim essa aposta, me consigam 30 roupas finas de festa. O bichinho queria se vestir como os filisteus. Mas os homens trapaceam, ele perde, ele não tem como arrumar as roupas, ele mata outros filisteus para pagar a aposta. Mas ele sempre quis sentar com o filisteu, conviver com o filisteu, se vestir como o filisteu, e todo esse complexo emocional, essa carência em Sansão, o empurra para paixões com mulheres filisteias. Então, quanto mais você se aprofunda na alma, na psique de Sansão, mais você vai compreender o seu ponto fraco. Eu não posso entrar muito nisso aqui pelo nosso tempo, mas você precisa fazer, às vezes, um mergulho em você mesmo. E eu não estou falando aqui de psicologia de tal linha, ou freudiana, ou disso. Não, eu estou falando o seguinte, de à luz da palavra se conhecer. O papai fala, não, a gente não tem que se conhecer, não, a gente tem que conhecer Jesus. Não, isso não é bíblico. Lá em Tiago fala assim, que o homem que olha para a palavra é um homem que vê o próprio rosto no espelho. A palavra nos faz conhecer a Jesus, sim, como alvo, mas a palavra também expõe quem nós somos. Entender a própria fraqueza é fundamental para uma transformação. E você às vezes não vai conseguir fazer isso sozinho. Como eu falei, às vezes o ponto fraco é um ponto cego. E aí que entra o irmão. Aí que entra aquele que tem o Espírito Santo e que comunga com você. Mas se você não vive em comunhão, fica difícil. Mas se você vive em comunhão, você tem a bênção de ter alguém externo que observa e diz, rapaz, você é uma bênção, mas você tem um ponto fraco. Vamos treinar isso? Diga alguém assim, você é uma bênção, mas tem ponto fraco. E isso não é uma coisa fácil de ouvir não, viu? Tem gente que dá um pinote quando você fala isso para ele. Ele não quer que ninguém descubra, que ninguém entenda, que ninguém perceba que ele tem ponto fraco. Provérbio 27:6 diz que leais são as feridas feitas por quem ama, mas o beijo de quem odeia é um engano. Ou seja, não adianta ficar só bajulando, elogiando, beijando. Às vezes o amigo verdadeiro tem que ser sincero.
vai machucar, vai doer, mas vai sarar em nome de Jesus. Amém, meu amado? Como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, e o ferro afiar o ferro dói. Então, descobrir ponto fraco muitas vezes requer comunhão, requer sinceridade, requer você buscar. E fulano, vem cá, eu quero que você me fale para mim qual é meu ponto fraco. Uma vez a gente fez um trabalho desse num retiro só com pastores e líderes da igreja. Deu um pepino, meu irmão. Deu um pepino. A dinâmica era a seguinte, ó. O pastor sentava numa cadeira no meio, era um de cada vez. E todos os outros iam ser sinceros. Iam falar o que enxergavam nele de virtudes e depois de fraquezas. Meu amigo, na virtude era uma bênção. O povo chorava, se emocionava, aleluia, e gostava, e sabe, ficava super feliz. Mas quando entrava nas fraquezas, meu irmão, o cara queria rebater, o cara queria acusar o outro. E você que vai falar de mim? Mas calma, rapaz, agora é você, depois você fala de mim. Sabe, não é fácil, tem que ter maturidade, tem que ter humildade. Mas a Bíblia diz que quem é sábio ama a repreensão. Mas o tolo, ele odeia quem lhe corrige. Por isso Salomão fala, não corrija o tolo, porque ele vai lhe odiar. Corrija o sábio, ele vai lhe amar. Quem quer crescer, meu amado? Quem quer evoluir? Então se abra para ouvir o conselho, se abra para ouvir a correção do outro. Mas vou lhe falar uma coisa, a pessoa que mais pode iluminar você acerca do seu ponto fraco não é outra, é o nosso Senhor. É Jesus. Busque em Deus, busque em oração, busque, fale, Senhor, me mostra o que eu não estou enxergando. No Salmo 139, Davi faz isso, ele fala, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, conheces o meu pensamento, antes de eu falar, já conhece o que eu vou falar, tu me criaste no ventre da minha mãe. Ele termina o Salmo assim, Senhor, já que me sondas e me conheces, olhe para mim aqui, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não estou enxergando, mas o Senhor está enxergando, e guia-me pelo caminho correto. Ore a Deus, pedindo a Ele que Ele te ilumine acerca dos seus pontos fracos. Porque, eu repito, é muito comum que o seu ponto fraco seja também um ponto cego. Às vezes é cego porque você quer deixar ele cego. Você não quer nem pensar sobre ele, porque pensar sobre ele te incomoda. Mas o caminho da libertação é sim expor, trazer para a luz, enxergar, clarear na sua mente que você tem essa fraqueza. E Deus quer lhe ajudar com isso, em nome de Jesus. Meus amados, vamos lá agora então para a parte que mais interessa. Vamos tentar entender como vencer o ponto fraco. Aliás, antes disso, eu vou dar aqui uma dica muito importante para você descobrir o seu ponto fraco. Entender, compreender o seu ponto fraco. Isso aqui me ajudou demais. Ouça isso. Tem um lugar, tem uma fonte de pesquisa que você não pode descartar. É a sua principal fonte para se compreender. Que é o quê? A herança de alma que você recebeu. A sua herança psicológica. E aqui eu quero logo dizer que eu não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando de herança de alma que você recebe pelo ensino dos seus pais, pela cultura que você recebeu, pelo ambiente em que você foi gerado por sua família, pelos ensinos que entraram no seu consciente, no seu subconsciente, mas que você também recebe por carga genética. Eu estou totalmente convencido disso, porque eu vivi isso, eu vou te contar já já. Mas antes disso, uma universidade americana em Minnesota fez uma pesquisa em 79 e divulgou ela em 86, ano que eu nasci. Eu nasci em 21 de outubro de 86. 21 de outubro, hoje é 20. Hoje é 20, eu nasci 21 de outubro. Hoje é 20 de outubro. Tá bom? Não esqueça. Em 86, a Universidade de Minnesota divulgou uma pesquisa para comprovar que a herança de alma, a herança de características de personalidade, de psique, vinham no código genético. E foi perfeita, ao meu ver, a pesquisa. Porque olha o método que eles usaram. Eles compararam gêmeos univitelinos com gêmeos bivitelinos. Ou seja, pessoas que tiveram a mesma criação, só que o que variava entre eles era a carga genética.
Você sabe que o gêmeo univitelino é um único zigoto que se divide, ou seja, eles têm exatamente a mesma carga genética. O gêmeo bivitelino não. Eles são dois bebês que só estão no mesmo espaço na barriga, mas a carga genética é diferente. E quando eles nascem, eles vão ter a mesma criação, mas têm cargas genéticas não tão parecidas assim como os univitelinos. E a pesquisa conclui que os gêmeos univitelinos têm o dobro de características similares dos bivitelinos, em vários casos analisados. Ou seja, a carga genética influencia muito na sua personalidade. E eu vivi isso, irmãos. Os irmãos devem saber, quem não sabe vai saber agora, que há 7 anos, aos 26 anos de idade, eu descobri que eu tinha um pai biológico. E eu fui atrás para conhecer esse homem. E quando eu o conheci, o que mais me impressionou não foi a semelhança física que eu tinha com ele. Isso eu já esperava. O que me deixou impactado foi a semelhança psicológica que eu tinha com aquele homem. Eu nunca tinha o visto na vida, mas eu tinha uma semelhança de alma profunda com aquele homem. Eu vou lhe falar uma coisa. Para se entender, estude os seus pais. Pastor, não quero nem ouvir falar disso, porque meu pai tem coisas que eu detesto. E geralmente isso que você detesta nele está aí dentro de você também. Geralmente. Estude eles, porque muito do que você é veio deles. Não só em carga genética, como também por ensino, por aprendizado, por absorção. É muito importante você entender a herança familiar que você recebeu, irmão. Eu sei que hoje tem muita gente que tem medo de... Eu não estou falando aqui de regressão, de maldição hereditária, nada disso. Eu estou falando de uma coisa científica, lógica e clara. Vou mostrar isso na Bíblia. Abraão era um homem quase perfeito, mas ele demonstra uma falha de caráter, uma fraqueza. Qual foi? Mentira. Quando apertaram ele sobre Sara, o que ele falou? Sara não é minha mulher, ela é minha irmã. Isaac já era nascido nessa época? Não, nem sonhava em nascer. Isaac depois nasce. Abraão já está morto. Isaac está com Rebeca, sua esposa. O que ele faz com Rebeca? Exatamente a mesma coisa que Abraão faz. E Jacó, filho de Isaac, vai ter também problema com mentira. Davi tinha problema sexual, né? Davi tem um filho chamado Aminon. Aminon um dia se apaixona por sua filha, por sua meia-irmã Tamar. Se apaixona entre aspas, ele acha que está apaixonado. Mas o que acontece? Ele faz uma trama lá, a menina vem servir ele, que se finge de doente na cama, ele agarra a irmã fala, não, meu irmão, se você me quer, peça a Painho, botei uma baianidade no meio, peça a Painho para casar comigo, que Painho vai lhe dar minha mão, porque naquele tempo podia casar com minha irmã, Painho vai lhe dar minha mão para você. Ele não quer saber. Se ele de fato está apaixonado, porque ele não se empolga com a ideia de casamento, ele não se empolga. Ele quer consumar o ato. Ele diz que ele violenta ela, mas depois que ele a violenta, sente por ela uma aversão muito mais forte do que a paixão que ele pensava sentir. Ou seja, ele não tinha paixão por ela, ele tinha só volúpia sexual. Isso mostra que ele pulsou muito a quem? A Davi. Gente, isso se repete muito em nossas vidas. Tem gente que detesta pensar na mãe, no pai, no como ele é, mas vai envelhecendo, vai ficando igualzinho. É impressionante. Então, compreender pai e mãe, compreender as fraquezas que eles têm, compreender o ensino que eles te deu, é muito importante. Olha o que Pedro fala assim, ó, ei, vocês não podem mais viver no fútil modo de vida que receberam como herança dos vossos pais. É preciso compreender essa herança, abrir mão dela e viver em novidade de vida em Jesus. Mas se você não compreende que você tem isso, você acaba continuando na fraqueza. E há quem ainda admire isso. Porque Painho também era assim. Mas tem coisa que Painho fazia que era uma porcaria. E você também tem que entender que não é bom para você. Entendeu, meu irmão? Então, isso é uma dica muito importante. Mas vamos caminhar aqui. Como é que a gente vence o nosso ponto fraco? Observe. Jesus fala sobre isso em Mateus 5 e Mateus 18. O que ele fala? Se teu olho te faz tropeçar, faça o quê? Faça um carinho nele, nisso? Não, arranca.
Se a tua mão te faz tropeçar, faz o quê? Corta. O que significa? Que você tem que pegar pesado com seu ponto fraco. O ponto fraco é onde você tem que pegar pesado. Por exemplo, um atleta. É comum que um atleta tenha uma debilidade física nele. Digamos, ele tem vários músculos fortes no corpo, mas tem um músculo que é o fraco. E vai se lesionar várias vezes, e vai diminuir o desempenho dele. Então o que é que eles fazem? Eles focam o trabalho naquele músculo. Se você percebeu que você tem um ponto fraco, não tente viver como se ele não existisse. Pelo contrário, bote ele no mural da sua vida. Pense nele, reflita sobre ele, vigie ele, jogue duro com ele. Salomão, em Provérbios 23, fala assim, ó: se você é um homem glutão, ou seja, tem fraqueza na glutonaria, coma com uma faca no pescoço. Ou seja, não relaxe. Se a sua fraqueza é essa, você vai comer, porque tem que comer, mas vai comer com a faca no pescoço, para ficar lembrando, não posso comer muito. Ou seja, pegue pesado com a sua fraqueza. Diga assim, meu irmão, pegue pesado com a sua fraqueza. Jogue duro com ela. Encare ela com seriedade. Observe, ele fala assim, ó: se teu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Gente, vem cá, mão e olho são coisas ruins em si? Não, são coisas boas que Deus nos deu. Deus nos deu mão e olho. E mão e olho, na verdade, não são o problema em si. Elas estão sendo ferramentalizadas para algum tipo de pecado, de cobiça, de maldade, mas elas, bem usadas, são boas. Então, às vezes, para blindar o seu ponto fraco, você precisa cortar coisas boas da sua vida, mas que para você estão sendo ferramentas do mal. Por exemplo, tem gente que não pode ter rede social. Não é verdade? A rede social é uma coisa boa, gente? Aproximou a sociedade, possibilita um monte de coisa. Mas tem gente que com rede social, ele vai pecar no orgulho, vai pecar na ira, brigando todo mundo, vai pecar na sensualidade. Tem irmã que não pode ver um Instagram que já pensa em botar um biquíni, botar uma... Ou seja, a rede social provoca nele a fraqueza. Então, você não pode ter. Ou enquanto não estiver tratado, não pode ter. Você corta o olho, você corta a mão, para poder evitar cair, pecar naquela área. Está entendendo, meu amado? Então você tira coisas boas. Por exemplo, aí tem as polêmicas que eu não vou entrar aqui agora. Eu tenho uma pregação só sobre isso. Sobre quando amputar é necessário. Está no YouTube. Eu falo só sobre isso. Casos polêmicos como bebida, música secular, amizades. Coisas que não são pecado em si, mas que sendo ferramentas para cativar, para fomentar o teu ponto fraco, precisam ser cortados. E você tem que ser maduro para entender que para você não dá. Para o outro pode até dar. Tem gente, irmão, que não está nem aí. Mas tem gente que se atribula e peca. Então, para o outro não dá, mas para você não... Fulano, vamos... Vou dar um exemplo aqui bem hipotético aqui. Fulano, vamos para a praia. A praia é pecado, gente? A praia do diabo? Não, a praia de Deus. Jesus gostava de praia também. Agora, tem gente que chegando numa praia fica atribulado. Então ouça, você tem que ter a coragem de falar para quem convive com você: fulano, o seguinte, ó, praia não dá para mim. Não dá, cara. Mas não dá. Praia não dá. A gente assuma o seu ponto fraco. Seja humilde para isso. Ampute. Porque quem é amputado sofre algum preconceito, né? Ó, é amputado, será que ele é menos capaz? E quem amputa coisas na sua vida, quem corta a mão, quem corta o olho, para agradar a Deus, para não ir para o inferno, para viver cheio do Espírito Santo, vai sofrer também. Parece que cara radical, não pode nem encostar em álcool, não pode ir na praia, não pode ouvir a música. Cara, para você dá, mas para mim não dá. Está entendendo, meu amado? Não tenha vergonha, não. Vergonha é no final dos tempos, naquele grande dia, ouvirmos do Senhor: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aí que vai ser vergonha.
Mas hoje, assumir a sua fraqueza e falar, não dá, eu não consigo ter Instagram, eu não consigo ter WhatsApp, eu não consigo ir para a praia, eu não consigo estar nesse ambiente, eu não consigo estar com esses amigos, isso não é orgulho, mas é nobreza. É reconhecer a fraqueza e dizer, não dá para mim. Eu cortei da minha vida esse ambiente, esse lugar, eu não cortei porque isso me faz tropeçar. Eu sou radical, eu jogo duro com o meu ponto fraco. Eu não alimento, não brinco com o meu ponto fraco. E Deus nos ajuda nisso. Ouça uma coisa. Deus, ele não fomenta o nosso ponto fraco. Asaf faz uma oração, ela fala assim, Senhor, não me dê pouco dinheiro demais, porque se o Senhor me der pouco dinheiro demais, eu vou ficar murmurando. Mas não me dê também muito dinheiro, porque com muito dinheiro, eu vou me desviar. Me dê então só o suficiente. E Deus faz isso. Deus conhece o teu ponto fraco. Quem gosta de oferecer a você o que lhe faz cair é Satanás, irmão. Não Deus. E quando eu tenho a consciência disso, eu abro mão daquilo. Zaqueu, por que Zaqueu abriu mão de todo o dinheiro dele? Porque era caridoso? Sim, mas não só isso. Também porque ele compreendeu que essa era a fraqueza dele. Então ele falou, olha, eu pago quem eu roubei, segundo a lei, mas eu me desfaço de metade da minha fortuna. Ele quer arrancar da vida dele um ídolo que lhe faz tropeçar. E Zaqueu aparece na história bíblica logo depois do jovem rico, que o Senhor falou, você quer ser perfeito? Quer ser pleno? Quer deixar de ter ponto fraco na vida? Ele falou, quero sim, Senhor. Então, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, porque esse é o teu ponto fraco. Ele disse, não, aí não vou não. Aí aparece Zaqueu, que também é rico, e entrega-se completamente. Ele se desapega para vencer o ponto fraco. Digo assim, irmão, vencer o ponto fraco custa caro. É investimento, é luta, é trabalho, é seriedade. É batalha. Não é brincadeira não, meu irmão. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Vou mostrar uma coisa muito curiosa na Bíblia. Pedro e João, como eu falei aqui, tinham fraqueza em que área, irmãos? Quem lembra? Em ambição. Eles eram ambiciosos de dinheiro? De o quê? Poder. Lembra que Pedro e João, junto com Pedro, Tiago e João, Tiago e João, junto com Pedro, não era Pedro, Tiago e João, junto com Pedro, eram os três principais de Jesus, lembra disso? Tem coisas que só eles vivem com Jesus, transfiguração, Getsêmani no último dia, só eles vivem com Jesus, são os especiais de Jesus. Então a gente espera que na igreja primitiva, quem sejam os três principais líderes? Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas observe que qualquer coisa, Tiago e João demonstram ambição por poder. Quando você olha para o livro de Atos, Tiago e João desaparecem. Muito forte. Isso é impressionante. Tiago morre logo no início. Herodes mata logo Tiago em Atos 12. João aparece no capítulo 3, depois ele some. Quem tem proeminência na igreja? Pedro, Paulo, Tiago, irmão de Jesus, que nem crente antes era, só se converteu depois da ressurreição de Jesus, que vira líder em Jerusalém. Mas Pedro, Tiago e João perdem a proeminência. É Deus dizendo assim, eu conheço a fraqueza de vocês. Não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua. É melhor perder o mundo e ganhar a sua alma. Aleluia. Paulo demonstra o tempo todo, tem uma fraqueza na Bíblia. A fraqueza de Paulo é o orgulho. Isso é muito claro nas cartas dele, que ele luta contra o orgulho. O que Deus faz com ele? Bota um espinho para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza da revelação que eu tenho recebido. Deus me colocou um espinho na carne. Eu fui dizer, Senhor, tira de mim. Ele falou, não, é necessário. Eu preciso vigiar a sua fraqueza, eu preciso te ajudar a não ser fraco. E Paulo diz, me conformei, eu deixo o espinho aqui mesmo, porque está me fazendo bem. Aí eu fico humilde, fraco, vazio, e quando eu sou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa de mim. Então quando eu sou fraco, dependente de Deus, reconheço a minha fraqueza, vigio, fico na posição, o poder dele cresce, a graça dele me abraça. Então quando eu sou fraco, é aí que eu fico forte. É no reconhecimento da minha dependência. Está entendendo, meu irmão?
levar a sério, vigilância contínua, guerra, oração, jejum. Você tem que fazer jejum pela sua fraqueza. Nós estamos em um tempo de gente tão materialista que só jejua para comprar a casa, para comprar o carro, para abrir a porta do emprego. E é lícito você pedir ao teu pai isso e orar por isso, enfim. Mas sobretudo o jejum na Bíblia aparece para santificação, para purificação, para vencer a carne. Jejue com foco na tua fraqueza. Põe a meta a vencer a tua fraqueza. Conte os dias de vitória sobre a tua fraqueza. 2 dias sem pecar, 3 dias sem pecar, 4 dias sem pecar, 5 dias sem pecar, 6 dias sem pecar, 7 dias sem pecar, 1 ano sem pecar, 2 anos sem pecar. E você vai de vitória em vitória, de glória em glória. É assim que se vive, meu amado. É assim que se conscientiza. Lá no grupo de Alcoólicos Anônimos, eles usam essa tática. Eles dizem o seguinte, mesmo que o cara tenha 10 anos sem beber, ele continua contando para quê? Para continuar vigiando, porque se ele relaxar, ele pode cair de novo e voltar para a desgraça do alcoolismo. Então você pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos sem pecar no seu ponto fraco, continue dizendo, pela graça de Deus, eu estou aqui na humildade, eu estou aqui na dependência, porque eu sei que aqui humilde é que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Não vou baixar a guarda, não vou parar de vigiar. Eu continuo sabendo que eu na carne sou fraco, mas em Jesus eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca diga, agora eu estou bom, agora eu sou o cara, isso aí para mim agora é fichinha. Não menospreze o teu ponto fraco. Porque lá dentro de você continua existindo o velho homem. E se ele ressuscitar, o bicho é ruim de matar de novo. Então, em nome de Jesus, vigilância, leva a sério, encara, briga com o teu ponto fraco. Porque o Senhor vai te dar graça quando Ele vê que você está interessado em vencer. Deus entra na briga, quando a gente entra, Ele ajuda. Mas Ele ajuda quando a gente mostra que a gente quer vencer. Se você não demonstra seriedade no combate ao pecado, no combate à sua fraqueza, Deus respeita você. É preciso levar a sério para ter uma vida cheia do Espírito Santo, abundante em paz, amor e alegria. Uma vida onde abunda a presença de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Ouça uma coisa. Hoje tem muito livro de autoajuda que fala coisas do tipo, se você ficar 21 dias praticando certa coisa, você desenvolver um hábito e aquele hábito vai te acompanhar pro resto da vida. Vou lhe falar uma coisa, isso não funciona com o seu pecado. Não é um simples condicionamento mental de você ficar 21 dias sem fazer e de repente nunca mais aparece na sua vida. Não funciona assim. Pecado tem uma raiz profunda. Pecado ele brota lá do fundo da nossa alma. Você pode estar 10 anos sem pecar naquilo e de repente peca de novo. É preciso continuar vigiando. É preciso continuar atento. É preciso não baixar a guarda. Pastor, mas até quando isso? Não aguento mais. Fica tranquilo, logo você vai morrer, irmão. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Aí vamos ser glorificados e viver um tempo novo em nome de Jesus. A vida é isso, a vida é luta, a vida é batalha, a vida é guerra, amém? A Bíblia diz que aquele que vencer herdará tudo o que Deus tem para ele. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. É a promessa de Cristo para a sua igreja. Aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono, como eu venci, me assentei com o Pai no trono dele. Aquele que vencer receberá um novo nome. Aquele que vencer reinará sobre as nações. Aquele que vencer comerá do maná escondido. Aquele que vencer receberá roupas novas, um novo tempo em Jesus. Aquele que vencer. Peça graça a Deus para entender a tua fraqueza. Se você estudar bem a fraqueza de Sansão, você vai perceber que Sansão, no fundo, a raiz de tudo era um problema de identidade. Ele não conseguia se ver como um homem pleno, ele não conseguia se ver como um homem valioso, ele não conhecia a identidade do povo de Deus, então ele ficava olhando os filisteus e babando os filisteus. Aquilo atrapalhou tudo nele. Então se você começar a cavar e a buscar em Deus a raiz do problema, e você vai ter a ferramenta, você vai saber o remédio certo que vai aplicar. É igual a medicina, gente. Medicina, você vê um sintoma, você não pode dar logo um remédio. Você tem que investigar para usar o remédio certo, porque o remédio errado pode até atrapalhar o tratamento, não é verdade? É a mesma coisa na nossa alma. Temos que entender de fato a raiz do problema, para então aplicar os remédios
certos. Mas sabe de uma coisa? Todos os remédios saem da mesma farmácia, a farmácia do céu. Todos os remédios são aplicados pelo mesmo médico, o doutor Jesus de Nazaré. É nele que está a nossa vitória, é nele que está a nossa cura. É ele que está conosco para resolver e nos fortalecer. E não tem ninguém tão fraco que não possa ser fortalecido pelo Senhor. Pelo contrário, ouça isso. E eu lhe entendo, se você está ouvindo hoje essa palavra, mas Senhor, eu sou, pastor, você está pegando, mas você não sabe o quão fraco eu sou. Eu sou fraco demais. Eu sou fraco demais, ouça isso. Deus ama casos assim. A Bíblia diz que Deus gosta de propositalmente pegar aquilo que não é, aquilo que é desprezível, aquilo que é feio, e trabalhar e transformar para grande ser a glória dEle. Tem uma pregação que eu botei no YouTube também, que o tema é o seguinte: o que Deus mais gosta de fazer. Assista lá, é pequenininha, tem 13 minutos, o que Deus mais gosta de fazer. E você vai ver que o que Deus mais gosta de fazer é transformar. E quão pior é o barro, mais o oleiro gosta de transformar, porque grande é a glória dele. Amém? Pai querido e amado, eu quero orar pela tua igreja agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos ajuda, Senhor. Primeiro, a reconhecer o nosso ponto fraco. Que o nosso ponto fraco não seja em nós um ponto cego. Pai, usa a tua palavra, usa os irmãos, nos fala profundamente pela voz do teu Espírito, mas nos ilumina, porque o diabo já conhece o nosso ponto fraco, Senhor. E se nós não conhecermos, continuaremos caindo e fracassando. Pai, mas se nós entendermos Ele, teremos ferramentas para derrotá-lo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos fortalece no homem interior. Vai construindo em nós o caráter de Cristo, Senhor. Que possamos vigiar as nossas vulnerabilidades mais profundas, compreendê-las, iluminá-las, desmascará-las e achar em Ti todo remédio, achar em Ti toda solução, achar em Ti toda a resposta que a nossa alma precisa. Pai, faz do fraco forte para a Tua glória, Senhor, e glorifica o Teu nome em nossas fraquezas, para que o mundo veja que onde abundou o pecado, está superabundando a graça de Deus, a vida de Deus. Glorifica o Teu nome em nós, Pai. Não queremos viver de queda em queda, mas queremos viver de glória em glória, para a Tua honra e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Diga ao seu irmão assim, ó, Deus te fortalece. Diga ele, irmão, Deus te fortalece. Diga a ele, Deus te fortalece. Deus te fortalece. Diga ao outro irmão, diga a ele aí, Deus te fortalece. Deus te fortalece. Deus te fortalece. O que seria de mim? Aleluia. Deus? Cante isso, cante isso. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia. Sente um pouquinho, cante isso. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Cante isso, cante. Pois o bem que eu quero fazer não faço.